Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele, da sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele, da sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Olá, galerinha do Oceânica Kids, tudo bom com vocês? Tô com maior saudade e hoje eu tô aqui para fazer uma oração com vocês antes da aula, para que Jesus abençoe vocês ricamente, tá bom? Feche seus olhinhos aí, vamos orar mais uma vez, vamos conversar que daqui a pouquinho vai começar a aula, amém? Vamos fechar o olhinho, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas crianças aqui da Igreja Oceânica, que o Senhor continue abençoando o coraçãozinho delas, que nesse momento agora elas ouçam a sua voz, que o Senhor abençoe cada aula, cada professor, e que seja um momento de muita intimidade com o Senhor. Abençoa as nossas crianças, Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, galerinha. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Amém, pastor Marcão, que legal a participação, pastor Marcão, tia Fernanda. Gente, que bom estar aqui de novo com vocês aqui na nossa aulinha do Kids, tá? Muito legal, estou com muita saudade da nossa aula presencial, mas por enquanto, né, vamos continuar aqui na nossa aula online. Não esqueça de baixar o material aqui pelo QR Code para acompanhar a aula e fazer os trabalhinhos no final. Queria saber se vocês já viram uma obra, já viram uma construção, sabe como é que é feita uma construção. Bom, eu tenho aqui algumas figuras, tá, de uma obra, né? Uma obra, geralmente, ela demora, ela faz um pouco de bagunça, né? Mas, no final, né, a gente gosta do resultado. Então, olha só, uma obra, primeiro, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa sentar, planejar essa obra, né, fazer um projeto, colocar num papel, desenhar e ver como é que essa obra, né, ela vai ser quando ela estiver construída. Depois, vem a parte mais difícil, a parte mais chata, a parte mais demorada de uma obra, que é o quê? É a parte da construção. Quando começa aquele barulho, quando começa aquela poeirada, né? Muita gente trabalhando, né? E incomoda um pouco, certo? Mas depois, o que acontece? Quando a obra ela fica pronta, todo mundo gosta do resultado, todo mundo aproveita aquela obra, né? E vê como é que a obra ficou, né? Afinal de contas, né, o que a gente espera? Que no final da obra, né, a gente tenha uma coisa bonita, né, para a gente aproveitar, uma coisa confortável. Mas a obra que eu quero falar com vocês hoje não é essa obra, é uma outra obra, tá?
E, como uma dica, eu vou pedir uma ajuda hoje de uma aluna do Kids, que ela vai dar o nosso versículo-chave, tá? E eu quero que nesse versículo-chave, que ela vai falar, vocês já tenham mais ou menos uma pista, tá, do que vai ser o nosso assunto hoje, tá bom? Eu vou pedir para a Thaís, que é aluna do Kids, tá? Ela tem 8 anos, é da turma de 7, 8 e 9, para ela falar para a gente qual o versículo-chave. Thaís, fala para a gente, qual o versículo-chave? Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar para vocês o versículo da semana. Então, vamos lá. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Um beijo e até a próxima aula. Bom, vocês viram, né, com a dica da Thaís aí, qual é o versículo que a gente vai falar hoje, certo? Então, através desse versículo, Paulo fala o quê? Da boa obra, né, que está sendo feita em nós. Então, nós que conhecemos ao Senhor, né, nós começamos uma boa obra naquele dia, que a gente aceitou o Espírito Santo de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, qual é a obra que está acontecendo com a gente? Não é igual aquela obra, né, que a gente mostrou aqui, né, que tem o cimento, que tem o barulho, né? Mas é uma outra obra, é uma obra de transformação no nosso coração, né? O Espírito Santo ele começa a fazer o quê? A derrubar tudo aquilo, né, que a gente tem de errado e a construir, né, coisas novas no nosso coração, coisas boas no nosso coração, né? E quais são esses frutos, né, que nós passamos a ter? Primeiro, quando a gente recebe, né, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente passa a ter o quê? Alegria no nosso coração. Alegria porque a gente sabe que não está sozinho, que em todos os momentos, né, Jesus vai estar ali do nosso lado, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos encorajar, Ele vai nos proteger. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele passa a ter o fruto da alegria. O outro fruto que nós temos é o quê? É o fruto da bondade, né? A partir desse momento, né, a gente deve começar o quê? A ter lá aquele sentimentozinho que a gente vai regando e vai crescendo e vai passando pela obra, que é o quê? A bondade. A bondade que vai crescendo no nosso coração. A gente vai lembrar daquele nosso amigo que está precisando de alguma coisa, daquela pessoa que está passando por uma dificuldade, e a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar ser bom, da melhor maneira que a gente puder para ela. Mas, algumas vezes, o que acontece? A gente tem ali, né, um momento que a gente sofre uma provocação, a gente tem um momento que a gente, né, fica irritado com alguma coisa que alguém fala, né? Mas a gente tem que lembrar o quê? Que quando a gente recebe o Espírito Santo e vem esses frutos, a gente recebe qual fruto? O fruto do domínio próprio. E o que é o domínio próprio, né? O domínio próprio é aquilo que nos ajuda naquele momento que a gente ia, né, brigar, aquele momento que a gente ia reclamar, né, com a outra pessoa porque ela nos ofendeu, porque ela falou alguma coisa que a gente não gostou, né? O domínio próprio ele vai fazer o quê? Vai ajudar a gente a se acalmar, a pensar, né, com mais calma e, né, não responder, não brigar, porque não é isso, né, que Deus nos ensina, não é isso, né, que Jesus se agrada que a gente faça. A gente tem também o fruto da fidelidade, né? Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente está no meio dessa obra, o que está sendo construído de bom no nosso coração? A fidelidade. Nós somos fiéis o quê? A palavra de Jesus, a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, aquilo que nós, né, aprendemos através da Bíblia. Por isso que a gente sempre fala na aulinha do Kicks o que é importante a gente ler a Bíblia todo dia, a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, para quê? Para a gente poder ser fiel naquilo que a palavra ensina. Um outro fruto muito importante, né, que a gente passa a ter, que é construído também no nosso coração, é a paciência. Né? Eu acho que no Kids, todo mundo é paciente, né? Ninguém tem pressa para nada, né? A gente consegue esperar. Por que a gente consegue esperar? Porque a gente sabe que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que tudo acontece no momento que Ele quer, da maneira como Ele quer, então a gente deve esperar o quê?
com paciência no Senhor. A gente precisa também, né, lembrar o quê? Que quem está fazendo essa obra está construindo o que no nosso coração? Amor. Nós precisamos o quê? Amar, né, aqueles que estão ao nosso redor. Amar os nossos pais, amar os nossos irmãos, os nossos amigos, todos aqueles que estão, né, próximos a gente. Né? Então, assim, o amor, né, é uma das marcas, né, do fruto do Espírito. Nossa, tanto fruto assim, sim. Quando a gente recebe Jesus, essa obra, lembra aquela obra lá que eu mostrei no início? É uma obra grande, ela demorou muito. Então, essa obra aqui também, que vai acontecendo com a gente, ela é uma obra que, ao longo do tempo, ela vai crescendo, ela vai sendo construída. Esses frutos aqui, eles vão, né, sendo construídos, né, e depois da construção eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. A gente vai cultivando esses frutos como? Através do estudo da palavra. A gente passa a ser pessoa o quê? Mais amável. A gente passa a tratar as pessoas, né, com mais amor. E a gente tem um sentimento muito grande de quê? De paz, né? Por quê? Porque a gente tem um Senhor, a gente tem um Salvador, que é Jesus. E aquele que conhece o seu Senhor e o seu Salvador pode ter paz. E por último, mas não menos importante, qual o fruto que eu queria apresentar para vocês? É a mansidão, né? Nós precisamos ser o quê? Mansos. Alguém aqui gosta, quando uma pessoa muito braba vem todo dia brigar, reclamar por tudo, ninguém gosta. Então, a gente deve também fazer o quê? Procurar ser um pouco mais manso, tratar as pessoas com mais mansidão, com mais calma, com mais carinho. Então, esses frutos são o quê? Frutos da obra que o Espírito Santo está fazendo aonde? No nosso coração, tá? Então, esses são os frutos do Espírito. Bom, então nós vemos, né, aqui como o Espírito Santo trabalha em nós. E vimos também que quais os frutos que o Espírito Santo produz. Agora, para vocês gravarem esses frutos, eu vou colocar para vocês aqui uma musiquinha, tá? Um videozinho que vai falar sobre os frutos do Espírito, tá? Vocês vão ouvir essa música hoje, amanhã, depois, até vocês gravarem quais são os frutos do Espírito. Pareciam que eram muitos e difíceis, mas vocês vão ver que com essa música, com esse videozinho, vocês vão conseguir gravar, tá bom? Olha o vídeo, presta atenção. Bondade, fidelidade,
Bom, viram como é que foi fácil? Então, ó, baixa a musiquinha, tá? Grava a musiquinha para a gente decorar os frutos do Espírito. Mas agora, eu queria conversar com vocês sobre um dos frutos do Espírito, tá? Que é qual? O domínio próprio. Vocês lembram que eu falei sobre o domínio próprio, né? E falei que o domínio próprio, né, era aquele que a gente, quando é provocado por alguém, a gente, quando ouve alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem aquele impulso de, né, responder no mesmo tom, de brigar. Aí vem o quê? Vem o domínio próprio, que faz o quê? Que mostra para a gente que, por a gente ter o Espírito Santo, a gente pode, né, se acalmar, né, e não precisa responder no mesmo tom. Por quê? Deus está vendo, Deus sabe, Ele vem e acalma o nosso coração. Agora, se você ainda não pegou a sua Bíblia, eu queria que você pegasse para você acompanhar comigo o que a Bíblia fala sobre o domínio próprio. Lá em Tiago, tá bom? Vou te dar aí 30 segundinhos para você achar na sua Bíblia onde é que está o livro de Tiago. Bom, vamos lá. Quem já achou Tiago aí? Vamos abrir Tiago. Vou pegar minha Bíblia aqui também para a gente ler junto. Tiago, capítulo 3. Tá? Olha só. Na minha versão, é a versão NVI. Se a sua versão não for a NVI, ela pode estar um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Tá? Diz assim, tá? No capítulo 3, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Tá? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma fagulha simples. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Mas vamos entender um pouquinho melhor cada coisa dessa. Vamos lá. Vocês sabem o que é um freio de um cavalo? Que a gente usa cavalo, é isso aqui, né? Eu acho que muita gente não conhece. Talvez, se eu colocar essa outra figura aqui, vocês vão lembrar melhor o que é um freio, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o freio sem o cavalo, e esse aqui é o freio que a gente coloca, tá, na boca do animal. Mas por que a gente coloca esse freio na boca do cavalo? Olha aqui o que está acontecendo. Está aqui o peão montado no cavalo, ele puxou o freio do cavalo e ele dominou o cavalo. O cavalo parou. Ele queria parar o cavalo, ele puxou o freio e o cavalo, parou na hora. Então, para isso que serve o freio do cavalo. Agora, olha só o tamanho desse cavalo, tá? E olha só o tamanhozinho do freio. Quase não dá para ver aqui, ó. Se a gente não tivesse
essas outras duas figuras aqui, a gente nem ia perceber que tem um freio na boca desse cavalo. Da mesma forma, tá? Eu não sei se alguém aqui já viu um navio fora d'água, tá? O navio, quando ele está fora d'água, quando ele está docado, né? A doca é o lugar onde o navio fica para fazer reparo. Quando ele está docado, quando ele está fora da água, a gente consegue ver o leme do navio. Esse aqui é o leme, tá vendo? Isso aqui é a hélice e aqui é o leme. Isso aqui é que faz o navio andar e isso aqui dá a direção para o navio, para onde é que a gente quer que o navio vá, tá? Para vocês terem uma ideia, olha só, o tamanho desse navio aqui. Ó, o tamanho desse navio. E olha o tamanhozinho do leme dele. Um leme desse tamanho que a Bíblia estava falando, tá? Esse navio aqui, ele não é um navio a vela, né? Na Bíblia, naquela época, ainda não tinha navio a motor, era navio a vela. Ele fala que o vento levava, mas, na verdade, hoje em dia, ainda tem navio a vela, mas é mais navio para lazer. Mas esses navios grandes que a gente vê, ele tem esse hélice aqui, que faz a função do vento, para movimentar o navio, e o hélice para dar a direção. Olha o tamanho desse navio aqui, gente, olha. É que aqui, ó, não vai dar para ver, mas tem um leme pequenininho, tá, que vai falando para onde é que o navio vai. O navio vem para cá, o navio vai para lá, né? Olha o tamanhozão, e olha aqui, ó, o leme, tá? Da mesma forma, o que a gente fala? O que a gente vê na Bíblia, né? Falou o que para a gente? Que uma fagulha, vocês sabem o que é uma fagulha? Uma fagulha é uma faíscazinha de fogo, bem pequenininha. Não tem quando a gente acende assim um fósforo, um isqueiro, que dá só aquele flashzinho de luz? Aquilo ali é uma fagulha. Mas o que pode acontecer com essa fagulha? Dependendo do lugar que ela cair, ela pode causar o quê? Um incêndio. Olha só. Olha que incêndio, né? Então, o que a Bíblia nos ensina? Ensina que a nossa língua, tá, também é o que? Um órgão pequenininho, né? Se você for comparar a sua língua com o tamanho da sua perna, com o tamanho do seu braço, você vai ver que a língua ela é pequenininha. E o que Paulo está falando de controlar a língua? Será que é prender a língua dentro da nossa boca? Não, não é isso. Ele está falando o quê? Que a gente deve controlar aquilo que a gente fala. Porque o que a gente fala, a gente pode magoar alguém, a gente pode machucar alguém, né? A gente pode fazer um estrago enorme com aquilo que a gente fala. E o que vai ajudar a gente não usar a nossa língua dessa forma? É o quê? É o domínio próprio, né? Então, a gente deve dominar a nossa língua, tá? A gente não deve falar tudo que vem na nossa cabeça. Então, quando aquele colega falar alguma coisa que você não gosta, você não deve responder no mesmo tom, tá? Toda vez que o seu pai, o seu professor, a sua mãe, né, falar contigo, você deve o quê? Lembrar do seu domínio próprio e nunca responder, né? Por quê? Porque o Espírito Santo ele te dá, né, isso de graça, né? Você tem esse domínio próprio. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que cultivar esse domínio próprio, né? Como se fosse uma plantinha. Todo dia regar um pouco até que ela cresça. E como é que a gente rega o domínio próprio? Através da leitura da palavra. Toda vez que a gente lê, toda vez que a gente aprende mais sobre a Bíblia, né, a gente está fazendo o que com o nosso domínio próprio? A gente está regando ele de forma que ele venha crescer. Tá bom? Então, o que eu queria falar com vocês nessa aula era isso, tá? Agora vocês, se ainda não baixaram, baixem, tá, o material para a gente fazer a lição, tá? E espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, pessoal!